Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, no capítulo 7, no verso 9. Aleluia. Obrigado pela sua doce presença, Senhor. Eu costumo dizer que esses cultos matinais aqui aos domingos são manhãs gloriosas. Aleluia. Como é bom poder começar o nosso domingo na presença do Senhor. Como é maravilhoso podermos contemplar a sua glória, a sua majestade e o seu poder. Tem alguém que está aqui conosco pela primeira vez? Levante a sua mão assim. Pastor, estou aqui pela primeira vez. Aleluia, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está aqui conosco pela primeira vez. Aleluia. Você já falou com esse irmão que está do seu lado hoje? Diga para ele assim: você é uma bênção, meu irmão. Diga para ele: que bom que você veio hoje. Diga para ele: Deus vai te pegar aqui, hein? Diga assim para ele: a partir de hoje, as respostas de Deus serão aceleradas em sua direção. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Queridos, nós estávamos agora no encontro, né? Já vamos retornar para lá de novo. Que lindo que Deus está fazendo. Ontem foi uma tarde de muita libertação e cura. Pessoas vomitando enfermidades, pessoas sendo curadas, caroços que desapareceram instantaneamente. De repente uma moça falou: para tudo. Eu estava com um caroço aqui que essa semana eu ia no hospital para ver o que era, e o caroço desapareceu. Diga para o seu irmão: Jesus é o mesmo. Aleluia. Viver sem contemplar as maravilhas dele é a mesma coisa que só passar tempo nessa terra. O Senhor não te chamou para passar tempo aqui. O Senhor te chamou para contemplar as grandezas, e não só isso, a contar as suas grandezas, os seus feitos e as suas maravilhas de geração a geração. Uma geração contará a outra, uma geração declarará a outra as suas grandezas. Daniel 7:9 diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Amém? Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Queridos, já há 2 domingos ministrando aqui nesse altar, nós temos falado sobre as 3 dimensões da oração. As 3 dimensões da oração. Como recebemos as respostas de Deus em tempo recorde? Como recebemos as respostas de Deus de forma acelerada? Quantas coisas nós já apresentamos diante de Deus, quantas causas, quantas orações nós fizemos há anos atrás, ou há meses atrás, e ainda não recebemos essas respostas.
Quando nós entendemos as 3 dimensões da oração, nós aprendemos como viver a aceleração das respostas de Deus em nossa direção. Nós entendemos que nessas 3 dimensões, existe a primeira dimensão que nós falamos aqui, a dimensão de Deus como Abba Pai. Deus, Ele é Pai. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus como filhos que amam o Pai, como filhos que desejam o conselho do Pai, estar na presença do Pai, como filhos que amam estar com o Pai, se sentem seguros com o Pai, sabem que o Pai nutre, sabem que o Pai é o El Shaddai, aquele que nos nutre, aquele que nos sustenta, aquele que nos amamenta, aquele que nos traz segurança. A primeira dimensão é a dimensão do Deus Abba, e foi justamente para isso que Jesus veio, para nos revelar o Pai, para nos dar o direito de nos tornarmos filhos. E nessa dimensão não é uma dimensão de pedir, essa dimensão não é uma dimensão de interceder, essa dimensão é uma dimensão de desfrutar, essa dimensão é uma dimensão de adoração. Jesus diz que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Ou seja, na dimensão do Deus Abba, eu sou um adorador, porque na dimensão do Deus Abba, o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Na segunda dimensão, nós falamos acerca do Deus amigo, Deus Abba e Deus amigo. Nessa segunda dimensão, nós aprendemos com a vida de Abraão, nós aprendemos com a vida de Moisés, que esses homens se tornaram amigos de Deus. Nós aprendemos com Davi e tantos outros que se tornaram amigos de Deus. Nós aprendemos com Elias, que ele era tão amigo de Deus, que ele chegou a dizer: eu conheço o meu amigo, então segundo a minha palavra não vai chover, porque o meu amigo me conhece também, segundo a minha palavra não choverá. Abraão era tão amigo de Deus, que Deus falou: vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão falou: não faz isso não, Deus. Abraão era tão amigo de Deus, que Deus disse assim: será que eu vou poder fazer alguma coisa sem antes avisar o meu amigo Abraão? E Abraão começa a interceder. Moisés, como amigo de Deus, Arão e Miriam se levanta, se rebela contra Moisés. E ali eles começam a caluniar Moisés. E Moisés não estava junto, Moisés não estava na tenda. Diga para o seu irmão assim: cuidado com o que você fica falando dos amigos de Deus, porque pode ser que eles não estejam lá, mas o amigo dele está. Escute isso. Moisés não estava, mas Deus estava. Moisés não estava sabendo de nada, e aí Deus chama Miriam, Deus chama Arão e Deus chama Moisés: eu quero fazer uma reunião com vocês. Moisés não estava, mas eu estava. Que negócio é esse de vocês se levantar contra o meu amigo? Você, Miriam, fofoqueira, vai agora ficar com lepra. O que Moisés faz? Não, Deus, por favor. Eles estavam se levantando contra Moisés, mas Moisés diz: por favor, Deus, não faça um mal a ela. E o Senhor sentencia ela a ficar 7 dias com lepra, fora do arraial. E depois ela é curada e restituída ao arraial novamente. Escute isso, meu irmão. Um amigo de Deus, por mais que as pessoas estejam se levantando contra ele, por conhecer o amigo dele, ele aprendeu a interceder até pelos seus inimigos. Jesus nos ensina que temos que orar pelos nossos inimigos. Todo amigo de Deus ora pelos seus inimigos, porque sabe que o amigo dele, que é Deus, a qualquer momento pode fazer algo terrível com aqueles que são os nossos inimigos.
Então um amigo de Deus, ele se torna intercessor. Sodoma e Gomorra merecia ser destruídas. Essas duas cidades eram abomináveis aos olhos de Deus. Mas contudo, Abraão orou e intercedeu, pedindo para o Senhor não destruir. Então a dimensão do Deus amigo é a dimensão que Deus não está procurando os verdadeiros adoradores. Nessa dimensão Deus está procurando um que estivesse na brecha. Essa é a dimensão da intercessão. Então é nessa segunda dimensão que eu oro pelos meus familiares. É nessa segunda dimensão que eu oro e apresento diante de Deus aquelas pessoas que são também meus inimigos, que me fizeram mal. Eu apresento nessa dimensão o meu bairro. Eu apresento a minha casa, eu apresento a minha rua, o meu bairro, eu apresento a minha cidade. Nessa dimensão de intercessão, eu apresento o meu estado, a minha nação, as nações da terra. E posso falar uma coisa: o futuro das nações não está nas mãos da direita ou da esquerda. Não está na mão dos Illuminatis, dos maçons, dos Rockefeller. Não, o futuro das nações está nas mãos dos intercessores, dos amigos de Deus. São homens e mulheres que se levantam ao ponto de fazer Deus mudar de ideia, por serem amigos de Deus. Deus queria destruir todo mundo. Moisés estava no monte com um amigo dele. O povo não esperou e levantou para si um bezerro para adorar. Deus falou: vou matar todo mundo. Moisés diz: Deus, se arrepende disso, Deus. Que nível de amizade era essa, meu irmão? Que nível de intercessor era esse? Ao ponto de dizer: Deus, não faz isso não. O Senhor não pode fazer isso. Essa é a dimensão da intercessão. Essa dimensão que nós intercedemos. Mas a terceira dimensão, diga qual, pastor? A dimensão de Deus como justo juiz. E nós só receberemos as respostas de Deus em tempo recorde se aprendemos a entrar nessa terceira dimensão. A primeira dimensão, você adora, você desfruta, o Pai te abraça, o Pai te sustenta. Sabe que dimensão é essa? É aquela que você começa a orar e as palavras fugiram. Você não tem mais palavras, agora você só tem lágrimas. Agora não é mais você fazendo, é Deus fazendo em você. É como se Deus te pegasse no colo. É como se Ele te desse uma carga de energia. Você é ligado na fonte da vida, você é recarregado, você é nutrido pela presença, pela graça, pelo amor dEle. Essa é a dimensão em que você é um verdadeiro adorador. Então não tem como você receber respostas de causas que você apresentou diante do Senhor nessa dimensão, porque essa dimensão não é para isso. Essa dimensão é para desfrutar, essa dimensão é para adorar, essa dimensão é para ser nutrido. A segunda dimensão é a dimensão que você intercede. Deus Abba, amigo, Pai e agora amigo. Eu tenho Ele como meu amigo. Então eu apresento vidas, pessoas. A terceira dimensão é aonde nós entramos para obter as nossas respostas. Hebreus capítulo 12, verso 22. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Se por acaso você nunca entrou em nenhuma dessas dimensões e diz que é cristão, você não é cristão coisa nenhuma. Você pode ser um evangélico que aprendeu a servir uma religião, mas todo cristão que não ora ainda não se tornou um verdadeiro cristão. Todo cristão que não ora já está 50% comprometido. Já está 50% arruinado. Nós precisamos ter uma vida de oração. Não seria injusto pedir algo para Deus, para um Deus que eu nem quero passar tempo com Ele, que eu nem quero me relacionar com Ele? Seria injusto isso. Mas Deus, Ele é tão bondoso e misericordioso conosco, que mesmo assim Ele tem nos sustentado.
que mesmo assim Ele te trouxe para esse lugar onde você vai ouvir uma palavra de verdade. Você não vai ouvir uma palavra que massageia seu ego. Você vai ouvir uma palavra que te desafie a ser um verdadeiro cristão, que desafie a acessar as dimensões das regiões celestiais para viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para você. Talvez seja novo para quem não entrou nessas dimensões ainda, mas você vai entrar em nome de Jesus. O próprio Espírito de Deus vai te conduzir a esses lugares. Eu vou profetizar isso aqui. Que o Espírito Santo acorde alguns aqui na madrugada e não te deixe dormir até você ir para o quarto, outro lugar para orar e ficar com Ele. Tem dias que a gente deita, meu irmão, e o sono não vem. E não é insônia, você sabe que não é insônia. Não vem, você vai para lá, vai para cá. Aí você já precisa entender, Ele está me chamando. Larga o travesseiro, larga a coberta e procura um outro ambiente. E você vai começar a entrar nessas dimensões. Hebreus capítulo 12, verso 22 ao 24. Diz assim: pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Escute isso, nesses dois versículos que lemos, nós conseguimos entender que há cortes celestiais. O que é uma corte? Quem já entrou no tribunal sabe, é uma corte. E ali há um trono. Nós precisamos entender que Deus, Ele é Deus Pai, Ele é Deus amigo, mas Ele também é um Deus juiz. Ele vai julgar todas as causas, todas as pessoas, tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer no juízo final. Ele vai julgar a todos. Porém, há algumas cortes, como aqui no Brasil temos algumas cortes, temos o Supremo, temos Legislativo, temos tantas coisas. Também no reino do Espírito há cortes celestiais, há alguns tribunais, na qual o diabo não acessa, mas o tribunal da adoração, o trono da adoração, a corte da adoração. Esse é um trono onde o diabo não entra mais. O diabo tinha acesso a esse lugar de adoração, mas ele foi banido desse lugar. Nesse lugar há 24 anciões que fazem parte da assembleia, meu Deus, que fazem parte dos magistrados. Os 24 anciões lançam as suas coroas dia e noite e declaram: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o trono da adoração. Nós não temos tempo para falar de todos os tipos de cortes celestiais. Nós não temos tempo de falar dos tronos que nós temos biblicamente revelado para nós. Mas logo, logo, nós vamos trazer um seminário de intercessão profética aqui. E nós vamos mergulhar mais a fundo, amém, entendendo as cortes celestiais e os tribunais divinos. Mas eu quero falar aqui sobre um tribunal, o tribunal das contestações. Diga assim: tribunal das contestações. Lucas capítulo 22, verso 31. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo,
Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Você não acha muito estranho Satanás pedir para peneirar com Pedro? Você não acha muito estranho Satanás pedir para cirandar com Pedro, para provar Pedro, para colocar Pedro numa espécie de teste, de fornalha? Não é muito estranho Jesus dizer: Satanás pediu para peneirar você. Que lugar é esse que o diabo entrou para falar isso? Se Satanás não entra mais no trono da adoração, ele foi banido desse lugar. Ele entrou em uma corte celestial, aonde o diabo tem acesso. Nessa corte ele não foi banido, porque Deus é o justo juiz. E em uma corte, em um tribunal, nós sabemos que há 3 pessoas que movimentam a causa, que movimentam o que está sendo julgado: o juiz, o advogado que está à direita, e não estou falando de política, e o acusador que está à esquerda. Ainda não estou falando de política, mas o diabo está à esquerda. E desconfio que ele tenha menos um dedo. Brincadeira, não se ofenda. Mas volto a dizer, Jesus está sentado lá, e o diabo nós não estamos falando de política. Diga para o seu irmão assim: eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou do alto. Eu vou voltar para a minha origem, que é Jesus. Aleluia! Mas sabemos bem onde os seus representantes se encontram: Jesus à direita e o demônio à esquerda. É composta pelo juiz, pelo advogado e pelo promotor. Tem o júri, tem uma assembleia preparada, aonde Pedro foi requisitado para ser peneirado, nessa corte da contestação. Por quê? Porque Jesus ia entregar as chaves na mão de Pedro. Jesus ia dizer que Pedro seria uma partícula da rocha que seria edificado, que se tornaria o líder. Então toda vez que nós estamos prestes a viver algo poderoso, Satanás entra nessa corte para dizer: espera aí, Deus, o Senhor não pode fazer isso com ele. Ele apresenta uma acusação. Meu irmão, tem pessoas que ficam muito felizes quando recebem uma palavra profética, mas quem está mais tempo caminhando com Deus e aprendendo os ciclos, quando um ciclo se fecha, um novo ciclo se abre. Quando entramos em uma nova estação, quando entramos em um novo nível, aqueles que já estão acostumados a lidar com essas mudanças repentinas, que os céus nos direcionam a viver, já ficam espertos, alertas. Quando o Senhor libera uma palavra profética: Deus vai fazer isso, isso e isso na sua vida, a pastora Andressa fala: eu não fico feliz, eu já fico atenta. Eu já digo: já vai vir prova, já vai vir luta. Porque é exatamente assim. Se Deus está declarando, proclamando que vai fazer algo poderoso na sua vida, o acusador rapidamente vai entrar nessa corte, no tribunal das contestações, para contestar isso, para dizer: como assim o Senhor vai fazer na vida dele? Olha como ele se encontra, olha o que ele está vivendo, olha que coisa incrível. Satanás estava procurando saber quem era Jesus, assim como Satanás estava procurando saber quem era Moisés, porque pensava que Moisés poderia ser o Messias. Então usa Faraó para dar ordem para matar todos os meninos. Satanás, ignorante, não sabia que o próprio Deus escondeu Moisés, que tipificaria o Cristo libertador, dentro da casa do inimigo. Satanás não sabia que o filho do Zezinho e da Maria era o próprio Jesus. Escute isso.
Jesus cresce e agora chegou a hora dele viver o seu ministério. No Rio Jordão, João Batista batiza Jesus e o Pai declara: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Sabe o que é isso? Ele tornou o ministério de Jesus público. E qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo fez? Conduziu Jesus para ser tentado, para ser provado. Porque é assim que funciona. O diabo, todo momento, vai querer contestar e nos impedir de cumprir aquilo que Deus falou que viveríamos, que cumpriríamos. E a Bíblia diz que Satanás tentou Jesus 3 vezes, e nas 3 vezes ele tomou um couro de palavra, tomou uma surra de Bíblia e teve que bater em retirada. Porque em Jesus não havia pendências. Em Jesus, como homem, não havia pecado. E em Pedro havia algo chamado orgulho. Diga orgulho. Pedro se sentia o melhor discípulo. Pedro queria ensinar o mestre: Jesus, o senhor não pode lavar os nossos pés. Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Aí o Pedrão diz: então lava todo o meu corpo, Jesus. Pedro era aquele que agia de forma impulsiva, sanguíneo, orgulhoso. Nós vemos isso quando nós analisamos o comportamento de Pedro. E aí Jesus, no maior humildade, diz para Pedro: Pedro, você foi solicitado, a sua vida foi solicitada no tribunal da contestação. O diabo se apresentou diante da corte e pediu para peneirar com você, Pedro. Sabe o que Pedro deveria responder? Tende misericórdia, Senhor. Se ele fosse humilde, ele dizer: me ajuda, Jesus. O que o Senhor falou para ele, Jesus? O que o Senhor falou para o capeta quando ele apareceu? O Senhor me defendeu, né? O Senhor falou. Mas não, sabe o que Pedro disse? Eu estou pronto. Eu estou pronto para ir até a morte com o Senhor. Pensa num bicho marrento, orgulhoso. Jesus disse para ele: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E o que acontece? Pedro foi provado, Pedro foi peneirado, ao ponto de ele entender que ele não sabia de mais nada. Jesus fala que Satanás pede para peneirar Pedro. Pedro diz: eu estou pronto, eu vou até a morte. Aí presta atenção, depois que ele é provado, depois que ele é testado, depois que ele é peneirado, depois que ele começa a enxergar que ele não era tudo aquilo que ele pensava que era, ele volta a pescar. Jesus vai atrás dele, porque Jesus havia liberado uma palavra que queria cumprir o propósito na vida dele. Posso te falar uma coisa, meu irmão? Independente se você foi provado, foi testado, se você está nesse momento, nessa situação, aquilo que Deus te prometeu, Ele não volta atrás. Ele está aguardando nós sermos aprovados. Ele está aguardando nós entendermos qual é a área que você tem sido mais provado, qual é a área que você tem sido mais confrontado, qual é a área que você tem sido peneirado. É essa área que não anda, é essa área que não muda, é nessa área que você precisa ser aprovado. Pedro foi peneirado, ele viu que ele não era aquilo que ele pensava que era, e Jesus não esqueceu dele, porque havia liberado uma palavra. Então Jesus foi atrás de Pedro para fazer uma pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Se fosse o Pedro de antes: que pergunta é essa, Jesus? O Senhor sabe que eu te amo, eu morrerei por ti. Eu deixei minha casa, minha família, minha empresa. Mas agora Pedro está diferente. Pedro foi provado. Pedro viveu uma decepção consigo mesmo. Cadê o orgulho de Pedro? Cadê o orgulho de Pedro? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Agora não é mais ele que sabe. Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Foi 3 vezes que Pedro foi reprovado.
E 3 vezes ele precisava ser aprovado. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Então, Pedro, aquilo que Satanás apresentou diante de ti, agora eu tenho uma defesa a fazer em seu direito. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Agora que você aprendeu, agora que não há mais orgulho, vai, Pedro, e cumpre o meu propósito para a tua vida. Acabou o orgulho. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Sabe o que eu acho tão interessante? Que Pedro assumia a liderança. Dá para ver que Pedro, ele assumia a liderança. Isso faz parte do sanguíneo. Ele chamava a responsabilidade no meio dos 12. Ele falava o que ninguém queria falar. Mas olha o que Jesus fala para ele quando fala que Satanás queria peneirar ele. Fala assim: Pedro, quando você se converter, aí você converta seus irmãos. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque o Espírito Santo está falando aqui comigo. Tem muito crente que já está na igreja buscando a Deus, mas está julgando as pessoas em casa que não buscam a Deus. Está acusando, está apontando. Está dizendo, tu vai para o inferno se você não buscar a Deus. Ó, é isso, se você não... Não, meu irmão, Deus não te chamou para ser acusador. Deus não te chamou para se achar melhor do que aqueles que não se converteram. Não foi para isso que Deus nos chamou. Hoje à noite eu vou ministrar uma palavra, meu irmão, dentro desse contexto. Como se tornar a mensagem viva. Deus falou muito comigo nesses últimos dias, desde Asbury. Deus tem falado de uma forma poderosa. O que Ele quer de nós como igreja, como corpo de Cristo. E não é nos sentirmos melhores do que aqueles que estão no mundo. Não é nos sentirmos melhores do que aqueles que estão na nossa família e não se converteram ainda. Pedro se achava mais crente que todo mundo. Então Jesus fala para ele: quando você se converter, cabra macho, aí você converte seus irmãos. Eu tenho uma mensagem para algumas pessoas aqui hoje, porque o Espírito Santo tem falado comigo. Quando tu te converter, aí você vai conseguir converter a tua casa e teus irmãos. O seu testemunho, o seu coração regenerado em Cristo, a sua transformação vai se tornar o próprio testemunho vivo na sua casa. Vai se tornar a palavra viva dentro de você. Não é apontando, não é julgando, não é debatendo, não é acusando. É através da sua conversão que a tua casa será convertida também. Diga para o seu irmão assim: Pedro, Pedrinho, quando te converter, converta teus irmãos. Jó capítulo 1, vamos lá, verso 6. Quando estou entendendo, diga amém. São coisas para espirituais, são coisas para pessoas bíblicas. Nós vamos chegar lá, nós estamos aprendendo, amém? Nós vamos avançar. Eu creio que a cada culto, menos do mundo haverá em nós e mais de Deus. Eu creio que a cada culto, a cada reunião, a cada momento com Deus, menos de nós e mais dele será colocado na nossa vida. Jó capítulo 1 verso 6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem Satanás? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás contestou. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos,
e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toque em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Escute isso. Que lugar é esse que Satanás tem coragem de falar diante do justo juiz que Jó não era aquilo que ele mostrava ser? Que ousadia é essa? Só pode ser em um lugar: na corte e no tribunal da contestação. Ali ele contesta, ele fala: claro que Jó teme ao Senhor, claro que Jó é um homem íntegro, que não tem nenhum homem igual ele. O Senhor tem dado tudo para ele, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem cercado e protegido ele. Tira o que ele tem para o Senhor ver. Sabe por quê? Porque Jó, ele não era igual Pedro. Pedro tinha algo a ser provado, Pedro tinha orgulho, precisava ser chacoalhado. Mas Jó tinha medo. Por isso Satanás foi ousado em dizer: tira o que ele tem para você ver se ele continuará temendo ao Senhor. Toca em tudo que ele tem, para o Senhor ver se ele vai continuar firme, se ele vai continuar como o Senhor acha que ele é, que ele vive. Aí Deus fala: então vai lá, toca em tudo, só não toca nele. Sabe por quê? Porque Jó pertencia ao Senhor. Toca em tudo, mas não toca nele. Agora me responde uma pergunta. E isso é uma coisa muito louca no meio dos cristãos, dos crentes e dos evangélicos. Se Deus permite Satanás tirar o que Jó tinha, quem foi que tirou? Foi Deus ou foi Satanás? Foi Deus ou foi Satanás? É isso que nós aprendemos. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Pode falar uma coisa? A vontade de Deus nunca foi tirar nada de Jó. Deus não é Deus que tira, Deus é Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não é Deus que tira, Deus é Deus que dá. João 10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E por que então aconteceu isso com Jó? Porque Deus permitiu. Permissão é diferente de vontade de Deus. Há situações que são permissíveis, que são permitidas por Deus, mas não quer dizer que é a vontade de Deus. Deus permitiu que Jó tocasse, nem Jó mesmo entendeu, porque ele disse: Deus me deu, Deus tirou, mas não foi Deus que tirou. Deus permitiu que o diabo tirasse. Escute isso. Nós precisamos mudar a mentalidade, receber uma metanoia. Deus não é esse Deus de que se não vir pelo amor, vai vir pela dor. Só tem um caminho para você vir, meu amor, meu irmão, meu amor, é pelo amor. Ele amou você de tal maneira que entregou Jesus por mim e por você. Ele já nos amou. Meu Deus do céu, há muito amor aqui hoje nessa manhã gloriosa. Deus já nos amou. Você vai vir pelo amor dele. Você não merecia, mas ele te amou. Eu não merecia, mas ele me amou. Ele nos amou primeiro. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Que negócio é esse? Me mostra o capítulo, o versículo. Agora, amor não transforma. Ixi, agora já.
de repente estávamos chegando perto da graça, e agora já estamos descendo. Escute, amor não transforma. Hã? Como assim, pastor? Eu sempre acreditei que o amor transforma. Transforma? Então por que tem tanto filho preso na penitenciária, violentos, assassinos, que foram amados pelas suas mães a vida inteira? E aí a mãe é a única que visita o cara, está na porta da cadeia, eu sei o que eu estou falando, e as mães estão ali chorando, e a conversa delas é: meu filho é bonzinho, meu filho, ele é um menino bom, ele só se misturou com más companhias. Por quê? Porque a mãe ama, gente. O amor de mãe é o único amor que é comparado ao amor de Deus. A mãe ama como nenhum outro ser pode amar. O pai ama, mas pai, você não chega nem perto da mãe. Não se mete com ela, deixa ela. Foi ela que carregou, foi ela que sentiu dor, foi ela que amamentou. Amor não transforma. Senão, tantas pessoas que nós temos amados já seriam transformados. Tantas pessoas que você ama na célula, que você amou, que você ajudou, já tinha sido transformado. Por que não foram transformados? Porque não é o amor que transforma, mas sim a resposta que damos a esse amor. Se somos amados, mas não correspondemos ou damos uma resposta para esse amor. Por isso que a minha oração, meu irmão e minha irmã, sobre cada um de vocês, na madrugada, nos meus momentos de intercessão, diante do meu amigo, é uma oração: Senhor, traz para cada um a revelação da cruz do Calvário. Porque você pode conhecer a igreja, o pastor, você pode conhecer como funciona a visão, você pode trabalhar na obra, você pode fazer o que for. Se não receber a revelação da cruz de Cristo, você corre um sério risco de a qualquer momento virar as costas para Ele. Mas quem recebe a revelação da cruz, o que é isso? Quem entra nessa dimensão do Zoe, entende que Jesus naquela cruz foi morto, amou a minha e a tua vida sem nós merecermos. Meu irmão, não tem como deixarmos de dar uma resposta para esse amor. Quando nós recebemos essa revelação, nem para desviar mais a gente presta. Não dá mais para ficar longe dele, viver longe dele. Não dá mais para virar as costas para ele. Quando recebemos a revelação da obra da cruz. Por quê? Porque quando nós recebemos essa revelação, nós entendemos: não tenho outra resposta a não ser devolver a minha vida para Ele. Não tenho outra resposta a não ser obedecer e amar a Ele acima de todas as coisas. Diga para o seu irmão: amor não transforma. O que transforma é a resposta que damos a esse amor. Porque se fosse assim, por que teria tanto canalha, adúltero, traindo a esposa que ama e faz de tudo por ele? Porque eu preciso dar uma resposta para o amor da minha esposa. Qual é a resposta? Eu preciso ser fiel a ela. Eu preciso amar ela como Cristo amou a igreja. E vice-versa. Eu preciso dar uma resposta para o amor. Isso sim transforma. Vamos voltar para Jó aqui para chegar no final. Escute isso. Jó tinha medo, porque a Bíblia diz que Jó fala o seguinte: o mal que eu mais temia veio sobre mim. Jó estava dizendo: o que eu tinha mais medo aconteceu. O que eu tinha mais medo de acontecer na minha vida aconteceu. A Bíblia diz que Jó entregava sacrifício pelos seus filhos, porque tinha medo de Deus pesar a mão neles. Sabe por quê? Porque eles eram pecadores. Jó tinha medo e ele entregava sacrifício pelos seus filhos. Jó passou pelo teste, porque ele foi contestado nas cortes da contestação, nesse tribunal. Só que Jó chegou a um ponto de ser aprovado em dizer: nu eu vim e nu eu vou voltar.
medo de Jó? Ele não tinha mais medo de nada, porque o medo que ele tinha era de perder os filhos, e perdeu. Tinha uma esposa do lado que olhou para ele e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E o que ele disse? Falas como uma tola, mulher. Jó foi aprovado, e no livro de Jó 42 diz: e Jó estava orando pelos seus amigos, e Deus virou o cativeiro de Jó e devolveu para ele 2 vezes mais. Jó foi aprovado, e Deus nunca vai perder para o diabo, independente do que aconteceu no processo, independente do que aconteceu na fornalha, independente do que aconteceu no meio das suas provas, meu irmão. Deus nunca vai perder para o diabo. Ele permitiu o diabo tocar, mas Jó foi aprovado, e a Bíblia diz: e Deus o restituiu 2 vezes mais de tudo aquilo que o diabo havia lhe roubado. Eu quero liberar uma palavra hoje aqui. Você será aprovado diante do tribunal divino, e Deus vai entregar no mínimo o dobro de tudo aquilo que foi levado. Se tem alguém que acredita nisso, reaja ao nível que você acredita, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Deus. Nós te honramos, Deus. Tu és fiel, Deus. Tu és bom, Deus. Tu nunca vai perder para o diabo, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Ei, ei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele nunca perdeu, ele nunca vai perder. Não, 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 não. Ele é o que é. Ele é o grande eu sou. Ele é Deus Todo-Poderoso. Pastor, perdi muito tempo como evangélico, perdi muito tempo no sistema, perdi muito tempo na religiosidade. Não te preocupa, Deus quer que você seja aprovado, porque no mínimo será o dobro. Pastor, foram 20 anos da religiosidade. Aquilo que você não viveu em 20 anos, Deus pode fazer em 2 anos da tua vida. Posso te falar mais? Vai ser o dobro. Nós estamos debaixo de um tempo oportuno, e a palavra profética é: esse ano é o ano da porção dobrada. Bate na mão desse irmão e diga: vai ser o dobro. Diga: vai ser o dobro. Para quem tem mais fé, vai ser o dobro do dobro, o dobro do dobro, o dobro do dobro, o dobro do dobro. E Deus devolveu, e Deus virou o cativeiro de Jó, e deu 2 vezes mais. Pastor, mas eu não li na Bíblia que Jó teve 20 filhos. Porque os 20 filhos de Jó, os 10 filhos de Jó, o diabo não roubou. Os 10 filhos de Jó estavam com Deus. Por que Deus não deu 20 filhos? Porque ele tinha 10, se é o dobro ele tinha que ter 20. Ele não teve 20 filhos, porque os 10 não se perderam. Os 10 o Senhor guardou com ele. Qual é a área da sua vida que precisa de uma mudança? Porque é essa área que o diabo vai contestar. É nessa área que o diabo vai se apresentar. Quem é o diabo? É o acusador. Pastor, mas o que tem a ver promotor com acusador? Vamos lá. Abra sua Bíblia, Apocalipse 12, eu estou acabando. Oh, obrigado, Espírito Santo. Apocalipse 12, 10, diz assim: então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos,
o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem foi expulso aqui no juízo final? Quem foi expulso? O acusador. Porque até então ele fica fazendo o quê? Acusando dia e noite. Deus fala: você vai viver algo poderoso, recebe essa palavra, tal, e a pessoa chora e diz: vou viver. E o diabo sobe lá na corte do tribunal da contestação. Opa, ele não foi aprovado para viver isso, é injusto. Aí Deus olha no seu livro, tem uma acusação aqui, e aí olha para a direita e fala: Jesus, faz a defesa. Aí Jesus olha e fala: juiz, ele não se arrependeu, ele não confessou, eu não tenho como fazer a defesa. E aí a pessoa não vive aquilo que Deus já liberou, porque a resposta fica paralisada. Diga: respostas paralisadas. Promotor, acusador, significa no grego categoreu, fazer uma acusação diante de um juiz. É a mesma palavra no grego, promotor e acusador. Significa fazer uma acusação diante do juiz. Satanás é o promotor, o acusador, que está acusando, está falando dos pecados que ainda não confessamos, que ainda não nos arrependemos. O que nós precisamos fazer para silenciar o inimigo? Precisamos entrar nessa terceira dimensão. Precisamos nos apresentar em oração nesse lugar. Olha o que a Bíblia fala em Isaías 54, versículo 17. Isaías 54, 17. Diz assim: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. O que o diabo está falando? Nós precisamos silenciar o diabo. Como nós silenciamos o diabo? Nos arrependendo e confessando os nossos pecados. Porque há um advogado fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Quando nos arrependemos e confessamos diante dessa terceira dimensão, nós calamos o acusador. Pecado confessado, onde estão os seus acusadores? E nós só silenciaremos o diabo quando for trazer algo em juízo, quando nos arrependemos, quando confessarmos. Precisamos, diante dessa corte, desse tribunal, apresentar as nossas causas. Isaías 43. Versículo 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago suas transgressões, por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não, para aí, deixa no 26. Quando nós nos arrependemos, confessamos, Jesus nos purifica de todo pecado, e Deus diz: se Jesus perdoou, eu não me lembro mais. O teu passado, se arrependeu, confessou, eu não me lembro mais. Diga para o seu irmão assim: não me procure mais no meu passado, porque nem Deus lembra mais dele. Eu não estarei lá. Eu estou cuidando de vidas há 14 anos, gente. Tem pessoas que ficam um ano bem, daqui a pouco voltam a viver tudo o que viviam. Tem pessoas que ficam 6 meses bem na igreja, daqui a pouco começam a mostrar e revelar os mesmos comportamentos de antes, os mesmos problemas, os mesmos déficits de caráter. Por quê? Porque não se arrependeu genuinamente. Porque não se arrependeu genuinamente. O arrependimento genuíno traz consigo dor,
pela falha, pelo erro cometido, por ter perdido algo. O arrependimento genuíno nos leva a querer recuperar aquilo que perdemos. Quando eu voltei para Jesus, cara, eu fiquei 3 dias me arrependendo, chorando por tudo aquilo que eu tinha vivido no mundo. Deus me trouxe cada coisa que eu fiz no mundo, 3 dias se arrependendo, uma dor profunda por ter errado, um desejo enorme de recuperar aquilo que foi perdido. O arrependimento genuíno é mudança de comportamento, é mudança de atitude, é mudança de linguagem. Eu não aceito mais viver como eu vivia, eu não aceito mais carregar o orgulho que eu carregava, eu não aceito mais carregar o medo que eu carregava, eu não aceito mais os hábitos antigos que eu vivia. Arrependimento é metanoia, é mudança de estilo de vida. Por isso que João vem dizendo: arrependei-vos. Essa palavra significa muda a tua forma de pensar e de viver. Jesus vem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado. Jesus estava dizendo: se vocês não mudarem a mentalidade, se vocês não se arrependerem, vocês não vão viver o reino. Mas João estava pregando para quem? Para os religiosos, fariseus, saduceus, escribas, os hipócritas, os que ficavam dentro das sinagogas, os que conheciam a Torá. João Batista estava dizendo para eles: se arrepende. Mas eles eram cheios de conhecimento, cheios de Bíblia, cheios de palavra, cheios de saber como funciona o sacrifício, como funciona dentro da sinagoga. Eles sabiam de tudo, mas João Batista estava dizendo: vocês precisam ter uma mudança de mente, porque o reino está chegando, e o reino não é religião, o reino é diferente disso. João estava dizendo: se vocês não mudar, não vão viver o reino. Arrependei-vos. Aí sabe o que acontecia? João era meio doido, né? Pé na porta. Os fariseus: quem é esse? Por que ele está falando isso? Esse cara no deserto, com essa roupa, cadê as pedras no peitoral? Quem ele pensa que é? Está falando isso? Aí João Batista vai além: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabe o que João estava dizendo? Um dia vocês, se não mudarem de mente, se não se arrepender, vão experimentar da vingança do nosso Deus, vão se assentar diante do justo juiz e vão ter que prestar conta. Eu estou dizendo: arrependei-vos, muda a mentalidade. E qual foi a pregação de Jesus? Vem, meus amores, vem do jeito que está. Uma vez a Gretchen disse isso num programa ao vivo, com um teólogo top. Ela virou e falou assim: Luciana, porque a Bíblia diz: vinde como estáis e fica como quiser. Aí o teólogo falou: que Bíblia? Um assembleiano arretado virou para ela e falou: que Bíblia você leu, irmã? A pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. E o arrependei-vos não é assim: eu sou santo e você é pecador. O arrependei-vos é assim: muda a mentalidade depressa, muda o comportamento, o estilo de vida depressa, senão não vão viver o reino. Aí em outro momento Jesus diz: ei, vocês precisam ser como as criancinhas. Elas estão preparadas para aprender uma nova linguagem, um novo idioma, uma nova cultura, a cultura dos céus, a linguagem do reino. Seja como as crianças, desconstrói essa mentalidade religiosa. Deus mío, Deus se meteu a cara nessa reunião hoje. Escute isso. Mudança de mentalidade. Quando nós mudamos, nos apresentamos essa terceira dimensão. Pastor, você está falando que eu posso fazer isso? É você mesmo. Tem a dimensão do Pai, tem a dimensão da intercessão, e tem a dimensão que você vai se apresentar. Volta lá, Isaías, verso 25, vamos de novo, 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu não me lembro. Aí olha só, relembre-me. Espera aí, Deus é esquecido? Por acaso Deus se esquece de alguma coisa? Deus está dizendo: relembre-me, porque é necessário que eu e você apresente a Ele. Não é Deus
está dizendo: relembre-me porque eu esqueci. Relembre-me porque você precisa lembrar. Relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões para que você possa se justificar. Pode falar uma coisa? Eu nunca me justifiquei diante de homem nenhum, desde quando o Senhor me tirou da vida que eu vivia. E não vou me justificar de jeito nenhum. Mas diante de Deus, é nesse lugar que eu me justifico. É nesse lugar que eu entro e digo: Senhor, está aqui. Estou te relembrando, Senhor. O que aconteceu foi isso. O Senhor conhece. O Senhor sabe. O Senhor é justo juiz. É nesse lugar que nós apresentamos as causas. É nesse lugar que nós nos arrependemos, confessamos e dizemos: Senhor, eu não vou mais viver isso, acabou. Eu não vou mais fazer isso, acabou. Aí sabe o que acontece? As respostas começam a chegar de forma acelerada. Sabe por quê? Porque não haverá mais acusação contra você. O advogado fiel e justo está em prontidão para ouvir a nossa confissão, a nossa oração e ouvir as nossas causas. Tem coisas, meu irmão, que vão acontecer tão rápido na sua vida. Eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, no primeiro ano, tive uma grande dificuldade com algumas questões, uma luta. E quando eu aprendi a entrar nessa dimensão, rapidamente, eu fiz uma lista de tudo aquilo que eu ainda carregava. Sabe aquele crente? Eu era assim, aquele crente que na frente das pessoas eu estava assim, um amor, mas por trás eu queria matar ela. Hã? Não, eu sou carne. Não, não é isso. Isso é totalmente diferente. Nós não podemos mais ter esse tipo de sentimento. Hã? Na frente da pessoa, estou amando ela, mas por trás, que vá embora logo da igreja e não volte mais. Hã? Eu lidava com jovens, gente. Eu era líder de jovem. Fui peneirado no primeiro ano. Era difícil lidar com jovem. O jovem tirava barato de mim. Falava que eu ia casar com a pastora de 38 anos. Falava: você é tão chato que vai casar com a pastora. Cara, eu carregava algumas coisas dentro de mim ainda, que eu falava: isso está errado. Algumas atitudes que eu falava: isso está errado, não pode ser. Isso não é compatível com o que Jesus ensina. Na frente das pessoas estava tudo bem, mas dentro de mim eu sabia que havia um problema. E quando eu aprendi sobre isso, eu fiz uma lista de todos esses comportamentos e atitudes que eu achava que ainda estavam dentro de mim, que a qualquer momento podiam sair para fora. Eu entrei dentro da corte divina, do tribunal divino, e falei: Senhor, eu me arrependo disso. Depois de crente, líder, me arrependo disso e disso. Eu apresento diante do Senhor. Agora eu te peço, Senhor, arranca todo o argumento de Satanás, daquele painel que ele tem no inferno com essas coisas que eu carrego. Queima, Senhor, tudo isso. Meu irmão, foi tão rápido as respostas, que em 3 meses a pastora Andressa já apareceu na minha vida. Em 6 meses a gente já estava noivo, em 1 ano a gente já estava casado. Agora os encalhados vão fazer. Meu Deus, se coloca de pé, por favor. Agora dá. Pastor, o que você está querendo dizer? Vamos lá. Eu te dou um conselho. Quer que as respostas sejam aceleradas? Pastor, que negócio é esse de resposta? A Bíblia diz, Daniel 10, que Daniel estava orando e a resposta já havia sido liberada.
É ou não é? Mas chegou para Daniel? Não. O príncipe da Pérsia, um principado, paralisou o anjo com a resposta. Um principado paralisou a resposta de Daniel. 21 dias. Agora imagina Deus olhando isso. Daniel recebeu a resposta? Aí os anjos: ih, Senhor, parece que não chegou lá não. Aconteceu alguma coisa. Como assim? O principado paralisou a resposta. Aí Deus vai olhar: mas com que direito ele fez isso? Quem deu autoridade para ele fazer isso? Daniel não tem brecha. Daniel está vivendo dentro da Babilônia, mas não se tornou babilônico. Daniel está dentro da Babilônia, mas não come os manjares. Daniel está dentro da Babilônia, mas é fiel. Para ele aprender, eu vou enviar o arcanjo Miguel. Imagina aquele principado da Pérsia tomando um couro de Miguel. Aquele que tem a espada. Saca-feira. A Bíblia diz que a mensagem chega a Daniel. E o anjo diz: ei, homem muito desejado, desde o dia que aplicaste o teu coração a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, eu fui enviado por causa das tuas palavras. Levanta-te, põe-te de pé. Escute isso. Há muita coisa que você já orou e já está nas regiões celestiais. Deus já respondeu. Só não chegou ainda, porque o inimigo talvez contestou. Você não pode fazer isso na vida dele. Quer ver? A pessoa simplesmente para prosperar financeiramente diante de Deus. Estou falando no mundo, estou falando no reino de Deus. Recebeu uma palavra profética: você vai prosperar isso, isso, isso. E Deus já liberou. Aí o inimigo fala: como que ele vai prosperar se ele não cumpre princípios? Ficou paralisada a resposta. Hã? A pessoa que está orando pelo filho, que está orando pela filha, está orando, jejuando, buscando, fazendo propósito, está clamando igual Ana. E aí Deus já liberou a resposta. Deus já quer salvar toda a casa, toda a família. Mas o diabo se apresenta e diz: espera aí, como vai fazer isso? Se essa mesma boca que ora é a mesma boca que amaldiçoa. Eu tenho legalidade para paralisar a resposta. Nós precisamos entrar nessa terceira dimensão. Faça isso. Posso te falar uma coisa? Eu faço isso de tempos em tempos. De tempos em tempos. Uma data que eu não deixo de fazer isso: virada de ano e meu aniversário. Eu sempre faço uma folha, porque tem erros que eu deixei de cometer, e tem erros novos que eu acabo cometendo. Então eu preciso entender o que eu passei o ano passado, o que eu errei. Eu aprendi com o erro, me arrependi. Eu não estou falando de uma vida pecaminosa, estou falando de erros, estou falando de falhas. Então eu não posso ter diante do mundo espiritual algo para o diabo contestar, senão as respostas ficam paralisadas. De tempos em tempos precisamos fazer isso. Arrependimento é mudança de mentalidade, é mudança de comportamento. Hoje nós estamos em uma manhã gloriosa, e se você crê e viver isso, meu irmão, você vai ver as respostas de Deus chegando de forma acelerada na sua vida.